respiração é um reflexo, um movimento involuntário que é disparado quando o centro respiratório detecta níveis de gás carbônico elevados no sangue. É essa incursão respiratória involuntária que faz com que uma pessoa, mesmo submersa na água e tentando prender a respiração, respire e com isso encha os pulmões de água e se afogue. Vários tipos de lesão neurológica, até as muito graves e associadas ao coma profundo, podem manter o drive respiratório preservado. Para que haja perda do drive respiratório, a lesão deve atingir o centro respiratório, que fica no bulbo, a parte mais inferior do tronco encefálico. O teste de apneia avalia a atividade do centro respiratório pela indução de hipercapnia e é uma etapa obrigatória para o fechamento do protocolo de morte cefálica. No Paraná, o protocolo de morte cefálica determina um único teste de apneia compatível e este costuma ser executado logo após o primeiro exame clínico. Mas caso isso não seja possível, ele pode ser realizado em qualquer momento ao longo do protocolo. Para a realização do teste de apneia, o paciente deve estar normotenso, euvolêmico e normotérmico. Como essa é uma etapa na qual o paciente será submetido à acidose respiratória, há risco de descompensação clínica. Portanto, é muito importante que o paciente esteja monitorizado, pelo menos com monitor cardíaco, oximetria de pulso e, de preferência, com pressão arterial invasiva, para que alterações precoces possam ser reconhecidas e corrigidas ao longo da testagem. Também devemos ajustar a ventilação mecânica antes do teste para que a PaCO2 fique entre 40 e 45 milímetros de mercúrio. Essa estratégia diminui a chance de não atingirmos o CO2 final exigido e assim termos que repetir todo o processo. Além disso, impede que o paciente seja submetido a níveis demasiadamente altos de CO2 durante a testagem, o que poderia acarretar complicações e danos. Com o paciente compensado hemodinamicamente e o volume minuto do ventilador ajustado, esse é o momento de hiperoxigenar o doente por 10 minutos, com a fração inspirada de oxigênio de 100%. Essa estratégia garante que toda a hemoglobina do paciente se torne saturada de oxigênio e diminui o risco de hipóxia durante o tempo de apneia. O próximo passo é a coleta de uma gasometria arterial basal, que em condições ideais mostrará hiperóxia e um PCO2 entre 40 e 45 milímetros de mercúrio. A partir daí, com o tórax do paciente descoberto, devemos desconectar o ventilador e introduzir um catéter de oxigênio pelo tubo orotraqueal até a altura da carina, com um fluxo contínuo de 6 litros por minuto. Deve-se observar a existência de movimentos respiratórios por 10 minutos. Então, coleta-se uma nova gasometria arterial e reconecta-se o paciente ao ventilador mecânico. Caso o paciente não tenha apresentado nenhum movimento ventilatório e a gasometria final mostre um PCO2 superior a 55, o teste é compatível com morte encefálica. Se o valor de PCO2 for igual ou inferior a 55, o resultado é inconclusivo e o teste deverá ser repetido. Se durante o teste o paciente apresentar qualquer incursão ventilatória, mesmo que débil, o teste deve ser imediatamente interrompido e será considerado negativo para a morte encefálica. Em situações como essa, na qual o paciente respira, o paciente deverá ser reavaliado e o teste poderá ser repetido quando houver a perda do drive respiratório. Alguns doentes podem apresentar instabilidade hemodinâmica, como hipotensão ou bradicardia,
ou queda da saturação de pulso durante o período de apneia. O teste pode então ser interrompido. Nesse momento, uma gasometria arterial deve ser coletada e, independentemente do tempo de apneia, se o PCO2 for superior a 55, o resultado pode ser validado como compatível com morte encefálica. Caso seja inferior a 55, o teste vai ser inconclusivo e deverá ser repetido. O teste inconclusivo não tem prazo mínimo para ser repetido. Pode ser refeito assim que o paciente for estabilizado. Se o paciente apresenta um quadro pulmonar agudo muito grave ou não tolera desconexão para a realização do teste, duas alternativas podem ser utilizadas: retirar o paciente da ventilação mecânica e acoplá-lo ao tubo T com uma válvula de CPAP, com a pressão acertada em 10 centímetros de água, ou utilizar um ventilador específico para ventilação não invasiva, ajustado para CPAP com um PIP em 10 centímetros de água. Nessas duas condições, como não há frequência respiratória mandatória, o paciente em morte encefálica deve permanecer em apneia. A exigência sobre o tempo de apneia e a coleta das gasometrias são as mesmas que o teste de apneia habitual, feito pela simples desconexão. Se o teste de apneia foi realizado sem intercorrências, o protocolo pode prosseguir. Assista nossos próximos vídeos sobre o exame clínico e o exame complementar dos pacientes em morte encefálica. Se você encontrou alguma dificuldade para executar o teste, entre em contato conosco na Central Estadual de Transplantes do Paraná.